Então sejam todos bem-vindos mais uma vez, vão também comentando, seja no bate-papo, seja no Instagram, também de onde é que estão a assistir. Okay? Esta é mais uma das nossas aulinhas de domingo, das nossas partilhas de domingo, que geralmente são aulas abertas ao público, há aulas que ficam por ser exclusivas para quem já utiliza habitualmente óleos essenciais e que pode ter as suas questões, as suas dúvidas, querer saber mais para as suas situações concretas. Esta é uma aula um bocadinho aberta a todos para deixar o bichinho da curiosidade, de forma que podemos ter uma farmácia mais natural com os óleos essenciais. Por isso sejam todos bem-vindos, espero que gostem, a ideia é mesmo essa. Bom dia Clara também, pessoas aqui de várias partes a falar de Belas, Sintra, a Clara é dos Açores, Boa, da Holanda, temos aqui muita gente. Também aí no Instagram, se quiserem ir falando de onde é que nos estão a assistir, agradeço imenso. Isto é geralmente a vozinha de domingo, não é? Eu geralmente quando dou esta aula no Zoom é sem câmaras ligadas do outro lado, não é? Porque ainda estamos todos um bocadinho a acordar. Por isso só um bocadinho de água. E hoje vai ser precisamente sobre a farmácia natural e vocês vão ver que eu algumas das coisas até vou utilizar aqui, porque mesmo esta semana com estas mudanças de temperatura até eu acabo por estar um bocadinho mais congestionada e vou partilhar um bocadinho aquilo que é que eu faço no meu dia-a-dia, precisamente de uma forma mais natural para evitar estas crises. Mas acho que esta semana todos sofremos um bocadinho destas consequências, das alterações de temperatura, muito calor, depois muito frio, e daí esta partilha ser também de forma sincera o que é que nós fazemos aqui por casa e como é que podemos pôr os óleos essenciais a nosso favor. Então agora sim, estou a tentar aligeirar a voz, tentar torná-la um bocadinho mais clara, mas vamos começar. Para quem está no Instagram vai acabar por não aproveitar esta parte da apresentação com o PowerPoint, que acho que é sempre com outra dinâmica, com outra imagem. Depois no Instagram acaba por estar com um certo delay. Pois é, por isso vocês estão a assistir aos dois acaba por ser um bocadinho mais confuso. Mas pronto, mas começar por me apresentar, eu não sei se quem está aí desse lado se me conhece, não, saber um bocadinho a minha história. O meu nome é Ana Júlio, eu sou de Leiria, sou psicóloga, sou formadora e sou mãe de 3 filhos. E eu costumo dizer que é um bocadinho a combinação, se calhar, destas 3 áreas que me trouxe até aqui, não é? O facto de ser psicóloga, a vontade também de ajudar os outros, de trabalhar um bocadinho esta parte emocional, a minha e a dos outros, não é? Porque psicologia também tem muito a ver com isso, é a grande ciência do comportamento, como eu gosto de encarar. Depois tenho este meu lado formadora, que é precisamente esta vontade também de partilhar com os outros aquilo que vou aprendendo, aquilo que vou conhecendo, que vou experimentando. E depois este meu lado de ser mãe. Sou mãe de 3 filhos e foi precisamente pelos meus filhos que também me comecei a interessar um bocadinho por este mundo das medicinas ou das terapias mais complementares. Eu gosto de lhes chamar complementares e não forçosamente alternativas, porque no fundo são complemento à medicina convencional. Eu não sou radical em nada, inclusive na forma como trato da minha saúde e dos meus, mas sem dúvida que os óleos essenciais, a aromaterapia, entraram na minha vida de uma forma precisamente de complementar a medicina convencional. Okay? Sobretudo pelo meu filho mais velho, que logo desde muito cedo começou com questões respiratórias e precisamente no sentido de o apoiar, de o ajudar, tentei de alguma forma encontrar outro tipo de soluções, isto claro em combinação com o próprio pediatra, que tentava insistentemente que nós tentássemos reduzir uma medicação profilática que ele fazia para reduzir as crises asmáticas e que efetivamente de maneira alguma não conseguíamos. Já tínhamos experimentado diferentes formas, homeopatia, outras questões, esperávamos pela altura do verão e das mudanças de temperaturas para ver se conseguíamos e nada. Sempre que nós suspendíamos a medicação, lá voltavam as crises. E um bocadinho também para reforçar o sistema imunitário dele, comecei um bocadinho também a pesquisar, fiz uma formação de reflexologia, que ainda hoje pratico, que é uma massaginha nos pés, precisamente para tocarmos em diferentes partes do pé, que correspondem a partes também do nosso organismo, e tentava de alguma forma promover nele um reforço desse sistema imunitário, reforçar essa parte respiratória para evitar as crises. Mas, efetivamente, suspender a medicação eu não estava a conseguir. Na reflexologia, nós já tínhamos um primeiro contato com os óleos essenciais, na altura eu usava óleos essenciais nacionais e usava com os meus pacientes, mas efetivamente cá por casa com ele ficava sempre muito receosa. Até porque, felizmente, nos primeiros contactos que tive com os óleos essenciais, logo percebi que era uma coisa séria, era algo muito concentrado,
e que inclusive haviam alguns óleos que eram contraindicados para asmáticos, e daí sempre um bocadinho o meu cuidado na forma como utilizava com eles, com ele em particular. Assim se passou, e um bocadinho também, tal como muitos de vocês, em contactos pela internet, acabei por conhecer a doTERRA. Okay? Nestes mundos do online, das redes sociais, tive contato com a doTERRA e, efetivamente, o que me chamou mais a atenção foram as misturas que existiam pré-concebidas para questões emocionais. E eu, sendo psicóloga, foi logo o que me chamou mais a atenção. Das questões emocionais, passei então para a vontade de querer também experimentar no meu filho, e isto porque mal abri um frasco eu percebi que estávamos a falar de um produto completamente diferente daquilo que eu habitualmente usava nas minhas massagens, nas pessoas com quem eu utilizava esses mesmos óleos essenciais. E então, daí, na semana a seguir, foi claro, passado cerca de 15 dias, pedi então para vir a tal mistura respiratória, da qual já tinha ouvido um feedback muito positivo para questões respiratórias mais específicas, e posso-vos dizer que logo no primeiro dia em que utilizei os óleos essenciais no difusor, cá em casa, o meu filho nesse dia não fez crise. Isso para mim foi assim uma surpresa enorme. Bom, isto é tão eficaz, isto é tão rápido, como é que isto é possível? E daí, curiosa como sou, senti logo vontade de tentar perceber o porquê. Porque é que aqueles óleos funcionavam, o que é que se passava, quais os óleos mais indicados para cada situação, se eram indicados ou não para determinadas situações de saúde. E daí a minha vontade, então, de querer aprender mais, levou-me a tornar-me aromaterapeuta profissional, e em particular com a especialização da psicoaromaterapia, para conciliar, porque não deixei de ser psicóloga, não é? Eu costumo dizer que faço psicologia com aroma, no sentido de que comecei a aliar um bocadinho também a utilização dos óleos essenciais, também na minha prática profissional. Mas aquilo que eu vos venho aqui falar é muito de como ter uma farmácia natural nas nossas casas, ou seja, nada de uma forma profissional, demasiado distante daquilo que vocês possam pensar, mas de uma forma prática vocês perceberem como a aromaterapia efetivamente é muito simples, e vocês de alguma forma podem passar a utilizar estas dádivas da natureza, que é precisamente isso que o nome doTERRA significa, estas dádivas da natureza nas vossas casas. Antes de mais, eu gosto sempre de esclarecer que, ainda que vos possa parecer que agora toda a gente fala de óleos, mas isto é uma novidade, é uma moda, nada disso, ok? A aromaterapia já é utilizada há milhares de anos, seja no Antigo Egito, seja na Grécia Antiga, não é? O grande pai da medicina, o Hipócrates, já pedia para fazer difusões de plantas nos centros das cidades, precisamente para evitar pandemias. Então, efetivamente, a defumação de plantas, não é? A extração desses mesmos óleos essenciais já tem milhares e milhares de anos. Inclusive, é quando eu ouço uma pessoa dizer-me: os óleos essenciais não funcionam, eu não gosto dessas coisas, acho isso tudo muito estranho. Eu pergunto: quase de certeza que toda a gente que aqui está, quando era pequeno, já fez uma bacia de água quente ou uma panela de água quente com umas folhas de eucalipto, com uma toalhazinha por cima para soltar a expectoração. Isso é aromaterapia, ok? Quase toda a gente, quando tem a garganta um bocadinho a arranhar, e se calhar era o que eu agora precisava, bebe um chazinho com mel e com umas gotas de limão, e com cascazinhas de limão. Eu já ia dizer gotas de limão, porque depois é a forma mais prática de utilizarmos os óleos, né? Mas com umas cascazinhas de limão. Isso é aromaterapia. Porque no fundo aquilo que eu vos vou falar aqui destes mesmos óleos essenciais são precisamente isso. Ou seja, de uma forma muito prática, eu dou precisamente essa imagem. Imaginem uma cascazinha de limão dobrada, sai um óleozinho, isso é óleo essencial de limão. E vejam como é curioso que nós, efetivamente, quando estamos em situações mais debilitadas, tendemos a fazer chá com casca de limão, sem saber muito bem porquê, até porque geralmente seria mais fácil fazer com o sumo, mas porque aprendemos com as nossas mães, com as nossas avós, fazemos com a casca de limão, porque efetivamente é na casca de limão que estão as maiores propriedades precisamente desse mesmo limão, ou seja, em termos de propriedades do óleo essencial. Estou-vos a falar da casca, mas isto do óleo essencial, e atenção que eu venho aqui falar de óleos essenciais, não venho de todo falar de essências, as essências são os cheirinhos que nós encontramos à venda, o óleo essencial é tão somente isso, para vocês verem um frasco de limão, um óleo de limão, eu por exemplo tenho aqui alguns, mas um óleo, estamos a falar de algumas dezenas de limões, todos cortados finamente, todos descascados finamente, e precisamente essas cascazinhas todas prensadas a frio, e isto não é mais do que óleo de limão. Inclusive pode ser ingerido, inclusive quando falta limão cá em casa, eu estou a fazer uma marinada, é umas gotinhas de óleo essencial de limão que vão, isto para vocês verem que estamos a falar de compostos completamente puros, completamente naturais, que não estou a falar minimamente de questões sintéticas. Mas como eu estava a dizer, esta componente aromática então produzida pela planta pode ser extraída das cascas, mas também
das folhas, das flores, dos frutos, dos ramos, dos caules, das raízes, okay? E é interessante depois como também, conforme a parte da planta de onde é extraído esse mesmo óleo essencial, também muitas vezes tem propriedades, sobretudo ao nível emocional, também correspondentes. É muito, muito curioso. Mas vocês podem ver aqui então por esta imagem, aqui esta folhinha, que é precisamente o hortelã-pimenta, onde vocês veem que nessa mesma folhinha formam-se umas bolhas. Isto são precisamente as bolhas que produzem esse mesmo óleo essencial. E então quando nós pegamos na folha, nós acabamos, ou o próprio vento às vezes rebenta muitas destas bolhas e nós sentimos a libertação desse mesmo óleo essencial. Outra curiosidade, não é? Quando nós falamos que é essencial, é de facto algo muito importante, não é? Essencial para a vida. E então é exatamente isso, ou seja, o óleo essencial é produzido pela planta, sobretudo para questões de sobrevivência da própria planta. As plantas são dos poucos seres vivos que não podem lutar ou fugir, não é? Para a sua defesa, então acabam por produzir, por exalar esse mesmo óleo essencial, precisamente para se protegerem, para se defenderem. E o que o homem, no fundo, percebeu foi que, espera aí, então se a planta produz este mesmo óleo para se proteger, se calhar isto para nós também nos pode ajudar de alguma forma. E então aproveitou-se um bocadinho disso para começar a tratar pequenas maleitas que iam surgindo no seu dia-a-dia. Até muitas vezes observando os próprios animais que também o faziam. Por exemplo, víamos às vezes macacos a roçarem-se em determinadas árvores quando tinham problemas de pele, ou a comer determinadas plantas. Então o homem é um bocadinho por imitação, e por isso é que eu gosto de dizer que a aromaterapia não é de todo uma moda recente, mas o homem um bocadinho por observação começou a perceber este poder, não é? Esta essência tão essencial que seria para a planta, esta essência que era utilizar os óleos essenciais no seu dia-a-dia. O que depois nós vimos aqui falar hoje é que, de alguma forma, o que se tentou procurar foi trazer este conhecimento ancestral, este poder da natureza e torná-lo em algo de puro, de bom e, sobretudo, prático para o nosso dia-a-dia. E aqui é importante eu dizer que nem tudo aquilo que vocês vão encontrar à venda é o mesmo daquilo que eu estou a falar. Efetivamente, os óleos não são todos iguais. Estamos a falar de um produto que não pode forçosamente ser patenteado, porque eu não posso patentear limões, não posso patentear laranjas, não é? Estamos a falar de um produto natural, por isso não pode ter propriamente uma patente, e daí ser especialmente importante que eu, como cliente ou como terapeuta, não é, que recomendo, que tenha algum cuidado naquilo que eu compro e naquilo que eu escolho, ok? Eu, efetivamente, esta apresentação não se pretende que seja uma apresentação comercial, mas é importante eu chamar a atenção que nem todos os óleos que vocês vão encontrar à venda são iguais. Okay? Vocês vão encontrar várias marcas, vão encontrar vários produtos, e como eu estava a dizer, não são todos iguais. O que eu recomendo sempre é que vocês procurem de alguma forma óleos que sejam certificados para uso terapêutico. Inclusive, se vocês virem que um óleo é certificado bio, que tem a certificação bio, isso vale zero em termos de qualidade do óleo. Pergunto a vocês, a sério, como é que é possível? Então se é biológico é bom? Não. A certificação biológica apenas nos dá garantias que a forma como aquela planta foi plantada, não é? A agricultura é que foi biológica, não nos diz nada em termos de processos de extração, em termos da qualidade, da pureza daquele óleo, okay? Então efetivamente a certificação mais completa é a certificação CPTG, para quem está a acompanhar no Instagram, eu estou a dar aula também via Zoom, que acaba por ter também um PowerPoint um bocadinho mais completo, eu não sei se vocês conseguem entrar aí pelo link, mas fica também essa curiosidade. Essa certificação, então, CPTG, como eu estava a dizer, é a certificação mais completa, em que os óleos são monitorizados com o maior número de testes possível, precisamente para permitir que, inclusive, alguns deles possam ser ingeridos. Deixa-me só aqui tirar o som, porque no Zoom depois temos esta questão. Ok. Também no Instagram, se vocês quiserem ir colocando questões, o objetivo também é mesmo esse. Okay? Então, efetivamente, como eu vos dizia, eu já usava óleos essenciais há alguns anos, e o que é que me cativou quando eu conheci então a marca do Terra? É que efetivamente, tal como eu vos dizia, alguns deles podiam ser ingeridos, e havia efetivamente uma grande preocupação, quer ao nível ecológico, não é? Tal certificação bio que também, que sem dúvida tem de ser valorizada, quer ao nível da própria produção, métodos de extração, produção, cultivo, e sobretudo uma grande responsabilidade ao nível social. Isto porquê? Porque efetivamente a do Terra não detém, deixa-me saber, não detém quintas próprias. Ou seja, quando às vezes as pessoas me perguntam, então os óleos essenciais vêm de onde? Ou os óleos essenciais da do Terra vêm de onde? Até porque eu há pouco dizia que antes de conhecer a do Terra usava óleos essenciais nacionais. Eu vou-vos responder, depende. Depende porquê? Porque tal como eu vos dizia, se é a planta que produz determinado óleo essencial, ela produz com determinado fim, se proteger
contra os agentes ou as condições invasoras daquela zona onde ela está a ser produzida. Então, conforme a zona onde aquela planta é produzida, ela vai ter características completamente diferentes. E daí que eu, por exemplo, quando usava uma lavanda nacional, eu nem sempre conseguia os objetivos que eu pretendia com aquela lavanda, que era dormir melhor, relaxar, ajudar o bebê também a relaxar, e nem sempre o conseguia. Porque, efetivamente, a zona onde aquela mesma lavanda é produzida e extraída, o óleo essencial que dali também vai ser produzido e extraído, vai ter características, vai ter um quimiotipo, assim um palavrão, completamente diferente. Não é? E então, daí um bocadinho esta missão, que não vou ser eu, Ana Rita, que vou andar pelo mundo inteiro à procura dos melhores óleos essenciais, mas a do Terra dá-nos um bocadinho essa garantia, que é perseguir o que é puro, ou seja, procurar em que partes do mundo é que esses mesmos óleos essenciais têm as melhores características, seja antifúngico, anti-inflamatório, microbiano, relaxamento, não é? Os tais quimiotipos que nós procuramos, porque isto é ciência, isto é química pura. Okay? Daí a minha vontade também de ter querido estudar foi para perceber precisamente esta questão de química, perceber porque é que determinado óleo essencial era às vezes tão versátil, como é que uma lavanda dá para tanta coisa, como é que uma melaleu com tea tree dá para tanta coisa. Isto tem a ver precisamente com as moléculas químicas que o constituem. E então, efetivamente, a do Terra tem essa responsabilidade de procurar então os melhores óleos essenciais. E daí então eu vos recomendar que vocês procurem também de alguma forma comprar óleos de qualidade, porque senão muitas vezes vai ficar mais caro do que aquilo que vocês pensam, porque efetivamente uma gota não vai fazer nada, nem duas, nem três, e daí a importância de nós conseguirmos encontrar óleos o mais puro possíveis e da melhor qualidade possível. Será um bocadinho essa a responsabilidade. E depois perguntam-me vocês como utilizar, e eu comecei logo a dizer que hoje também vou falar um bocadinho da minha situação atual, não é? Que também estou um bocadinho congestionada, e explicar um bocadinho como é que aqui por casa também se usam os óleos essenciais, então para tornar a nossa farmácia um bocadinho mais natural. Okay? Porque, tal como eu estava a dizer, e para quem chegou agora, não é no sentido radical, ou seja, nós de alguma forma complementamos a farmácia habitual com a utilização dos óleos essenciais. Sobretudo para vocês verem, os óleos essenciais são sempre a minha primeira linha de atuação. Quando os óleos não funcionam, quando os óleos não funcionam, aí sim vamos para a medicina alopática, como nós chamamos, ou vamos às urgências, ou vamos ao médico, tudo exatamente igual. O que vos posso garantir é que esta atitude mais preventiva tem-nos evitado muitas idas às urgências. E por isso é que eu sinto tanto esta vontade de partilhar convosco. Okay? O tesouro que é ter uma caixinha destas de óleos cá por casa. Okay? E então, de que forma é que os óleos podem ser utilizados? Os óleos podem ser utilizados por 3 vias. E tal como eu dizia, ainda que isto não pretenda ser uma apresentação de todo comercial, eu quando falo da ingestão de óleos, eu aqui tenho de ser assim um bocadinho mais rigorosa, ou seja, nem todos os óleos podem ser ingeridos, até porque há plantas que podem, outras não podem, e efetivamente em termos de qualidade de pureza, eu em particular só confio na do Terra para ingestão. Okay? Igualmente, para a aplicação tópica, mesmo para crianças e tudo, também muito cuidado com aquilo que vocês vão colocar na pele. Por isso, no fundo, eu acho que para todas as versões ter preocupação com a qualidade. Okay? Então, como eu estava a dizer, temos 3 vias de utilização dos óleos. Para quem chegou agora, tu também via Zoom, mas optei por também estar no Instagram a partilhar convosco. Mas então temos 3 formas de aplicação. Temos a via interna, e isto é curioso que nós muitas vezes na medicina alopática nós estamos habituados que por um comprimido baixo da língua é o mais rápido de tudo. É curioso que na aromaterapia nem sempre é assim. Muitas vezes inalar um óleo, okay, sobretudo para questões emocionais, é mais rápido, mais eficaz do que ingeri-lo. De qualquer forma, também podemos fazer a ingestão de óleos. Convém perceber que, tal como eu estava a referir, nem todas as plantas podem ser ingeridas, importa perceber quais é que são. E depois estamos a falar de às vezes 1 gota, 2 gotas, e inclusive há alguns óleos cuja ingestão tem de ser sempre feita através destas cápsulazinhas vegetais que vocês aí veem, okay? Que são de gelatina vegetal, que nós abrimos, colocamos umas gotinhas e fazemos a sua ingestão. A ingestão é mais aplicada às vezes para reforço do sistema imunitário, olha, para crises antihistamínicas também existe um protocolo, para questões digestivas, perda de peso, para essas situações faz sentido a ingestão. Para as restantes, sobretudo respiratórias, emocionais, mesmo digestivas, muitas vezes eu prefiro só optar pela aplicação tópica ou aromática. A aplicação tópica então é o quê? É a aplicação na pele, ok? Em que é que consiste então a aplicação na pele? Os óleos não devem ser aplicados diretamente na pele, só em casos mesmo muito específicos, por exemplo, um herpes, que nós aplicamos com uma cotonete, uma micose, situações muito específicas. Fora isso, nós devemos sempre diluir. Para quem está no Instagram, não está a ver aqui a apresentação PowerPoint, mas eu tenho aqui algumas imagens que ajudam.
Os óleos essenciais não se diluem em água, têm de ser diluídos numa gordura, e então podem ser diluídos em azeite, óleo de amêndoas doces, mas aquilo que eu mais recomendo é óleo de coco fracionado. E isto porquê? Bem, peço desculpa porque estava agora aqui com uma chamada. Isto porquê? Porque quando nós falamos de crianças, sobretudo crianças pequenas, nós estamos a falar de 1 a 2 gotas de óleo essencial e encher, por exemplo, para 2 colheres de sopa deste óleo, nós chamamos óleo de carregador. Sobretudo quando estamos a falar de crianças pequenas, 2 colheres de sopa, acabava por haver um grande desperdício. Então o que nós muitas vezes fazemos é preparar estes mesmos roll-onzinhos que estão preparados, seja para as questões digestivas, seja para as questões respiratórias. Este já é velhinho, mas aqui está, é o da mistura respiratória, depois tem o tea tree, a melaleuca para soltar a expectoração, e o frankincenso um bocadinho porque era uma situação crónica. Eu já vos vou explicar isto tudo, ok? Para ajudar então a minha filha nessas questões respiratórias. E então, como vocês podem ver, para eu utilizar este tipo de roll-ons, não faz muito sentido eu estar a pôr óleo de coco sólido, não é? Então acabo por ter o tal óleo de coco fracionado, de maneira a estar sempre líquido, de maneira a não ser gorduroso, de eu poder aplicar diretamente na pele sem stress absolutamente nenhum, não é? Sem ter cheiro, e então acaba por ter também um bocadinho esses benefícios para as questões da diluição, ok? Mas depois preparamos os roll-ons conforme a idade, fazendo a diluição respectiva, ok? Depois também a questão da massagem, que vai potenciar também a absorção daquele mesmo óleo. A terceira forma é a via aromática, que na minha opinião é também das mais completas. Não é a única, porque quando nós pensamos em aromaterapia é só pela via aromática, mas não é só. Mas pela via aromática então é através da inalação dos óleos. E a inalação pode ser feita de 2 formas. Também aqui na imagem nós temos aqui um difusor, okay? Se vocês pesquisarem na net difusores, vocês vão perceber um bocadinho o que é, okay? Para quem não está a acompanhar pelo PowerPoint. Mas difusores vocês também vão ver vários à venda. O que eu recomendo é que vocês, quando procurarem sempre um difusor que diga difusor ultrassónico, ou seja, que trabalhe por ultrassons, ou seja, que não aqueça os óleos, porque os óleos é como o óleo de fritar batatas, não é? Se nós aquecemos, estragamos, não é? Estragamos, perde as suas propriedades. E aqui é igual, então funciona por ultrassons, produz assim uma névoazinha que é projetada e que nós podemos ali de alguma forma inalar. Não tendo difusor, eu geralmente gosto de difusores para questões, para questões respiratórias, isto entretanto estava aqui ligado a outro computador, mas para questões respiratórias e para questões emocionais. Mas não tendo difusor, como eu vos estava a dizer, posso sempre optar, voltei a ter luz, posso sempre optar também por ter o meu difusor portátil, que é pingar uma gotinha e ir inalando, ok? E depois, hoje trazia-vos o que é que tem funcionado comigo esta semana, e para quem também já vem às minhas aulas de domingo, eu digo que todas as aulas eu tento trazer alguma coisa de novo, ok? E então eu trouxe aqui este meu inalador, okay? Que isto são coisas que vocês encontram, mesmo no AliExpress e na Wish e assim, que eu por acaso às vezes brinco, a Wish, o AliExpress e a Amazon têm coisas giríssimas. Inclusive às vezes tem óleos do terra adulterados, e eu gosto sempre de brincar. Tem coisas muito giras, mas se calhar se vocês forem comprar um medicamento, para vocês, para a vossa família, não é lá que vocês vão comprar. Então, efetivamente, óleos essenciais, infelizmente, e devido à dimensão da empresa, já surgem essas adulterações, mas, por favor, não comprem lá óleos essenciais. Acho que é uma questão de bom senso. Mas estas coisinhas vocês podem encontrar lá. Okay? Ou se também, se quiserem entrar em contato comigo, também vos posso mandar alguns links para essa aquisição. Mas isto são os difusores que eu por acaso tinha também aqui um fechado, por abrir. Deixa-me só mostrar como é que isto funciona. Que basicamente vai ter, olha, eu disse que ia ser diferente, okay? Vai ter este filtrozinho que nós vamos colocar dentro daquela mesma parte, ok? Eu vou pingar umas gotas e depois vou fechar, inclusive eu depois ponho a tampinha, neste caso este tinha On Guard, também já está velhinho, foi quando começou os confinamentos e isso, mas que eu gosto, por exemplo, de pôr o On Guard e pôr também uma gotinha do Air, e depois basicamente o que eu faço é fazer esta mesma inalação. Por isso é que eu disse que ia aqui fazer em direto também a desentupir. Isto é espetacular, isto ajuda imenso. Mesmo para, por exemplo, para desportistas profissionais, deixem-me só aqui tirar o som, okay? Mesmo para desportistas profissionais isto faz sentido, porque queiram aumentar a resistência, por exemplo, com o peppermint, com o air, ou seja, tudo o que sejam misturas respiratórias para abrir essa mesma amplitude respiratória, isto vai resultar.
Quem não tem estes inaladorzinhos, uma bolinha de algodão, pingar uma gota e pôr ali à entrada do nariz e fazer ali umas inalações durante ali alguns minutos, precisamente para desobstruir. Okay? Eu aqui utilizei a tal mistura respiratória, que eu já vos vou falar, que tem combinações de vários óleos, mas, por exemplo, o peppermint, não é? As mentas, o eucalipto, aquilo que nós sabemos que às vezes são as tais plantas que eu iria inalar. Isto é igual, o conhecimento está todo aí, não é? Quando eu estou mal da barriguinha, olha, vou fazer um chazinho de hortelã-pimenta. Ai, que eu estou com expectoração, vou fazer aqui uma inalação com eucalipto. Então nós, no fundo, já sabemos quais são as plantas que nos ajudam para um fim ou para outro fim. No fundo, o que nós estamos a fazer aqui com a aromaterapia é ter esse poder das plantas de uma forma natural. Okay? Então dizer-vos o quê? Dizer-vos que efetivamente vão haver centenas de plantas e depois o que nós tentamos aqui de alguma forma procurar é ter uma caixinha em que nós conseguimos reunir aqueles que são os principais óleos para ter a tal farmácia mais natural em nossa casa. Okay? A minha não se reduz a 10 óleos, não é? Mas eu hoje venho buscar a falar de 10, mas vou-vos só mostrar a minha. É que tem quer os rolantes, quer os óleozinhos, ok? Isto é giro. Também se consegue arranjar estas caixinhas. Mas isto para vocês verem que isto é a minha tal farmácia natural, que tenta ali então com alguns óleos tentar resolver a maioria das situações que vos possam surgir. Okay? E efetivamente aqui a do Terra tem uma combinação desse mesmo top 10, okay? Que para mim é uma combinação ideal, se podemos assim dizer, okay? Porque no fundo vai ter resposta para a maioria das situações. Okay? E então esta combinação, para quem não está a ver, eu vou apresentando oralmente um de cada vez, okay? Mas divide-se em 10 óleos, em que a primeira parte tem a ver com a base do equilíbrio. Nós temos a base da aromaterapia, que acaba por ser um cítrico, o limão, uma planta, a lavanda, não é? A alfazema, não é? A lavanda, e uma menta, o peppermint. Com estes 3 óleos nós já conseguimos resolver muita coisa, ok? Só estes 3 já eram uma caixinha de primeiros socorros ideal, ok? Até podemos combinar diferentes formas, a lavanda com o limão, o peppermint com a lavanda, o peppermint com o limão, fazer os 3 juntos é uma excelente combinação antihistamínica, ok? Podemos fazer aqui diferentes combinações. Qual é que é a ressalva? É que isto é sobretudo, então, por questões preventivas, para reforço da parte, para prevenção, como eu estava a dizer, contudo, nós temos aqui a questão do peppermint, que, por exemplo, só deve ser mais utilizado a partir dos 5 anos. Eu peço desculpa, mas de vez em quando vou aqui recebendo mensagens, por isso peço desculpa. Mas temos aqui o peppermint, que, por exemplo, só pode ser utilizado a partir dos 5 anos. Então, efetivamente, se nós queremos ter uma farmácia mais natural, estes 3 já resolvem muita coisa, mas às vezes temos de ir buscar outros óleozinhos. E então acabamos por ter aqui uns óleos que têm uma ação um bocadinho mais anti-inflamatória, um bocadinho anti-bicharocs que possam surgir, e então vai-nos surgir o tal titri, não é? Que é o canivete suíço da aromaterapia, o nosso orégano, o nosso frankincense, e depois misturas específicas, e aqui mais uma vez tenho de falar do Terra, que criou misturas específicas para nos ajudar e apoiar cada um dos nossos órgãos, ou seja, uma mistura para a parte respiratória, o BRID, uma mistura para a parte do sistema imunitário, o OnGuard, uma mistura digestiva e a mistura de IPU, que é excelente para tudo que seja a parte óssea e muscular. Okay? Eu vou falar muito resumidamente de cada um deles, até porque quem está no Instagram depois não tem paciência, não é? Mas também para quem está no via Zoom acaba por ter a apresentação e que podem fazer prints, um bocadinho das sugestões também que eu deixo óleo a óleo. Okay? Então começamos pela tal base do equilíbrio, com o limão, a lavanda e o peppermint. O limão, eu ainda há bocado dizia, o tal chazinho com as cascazinhas de limão. O limão, eu costumo dizer que nós associamos o cheirinho a limão ao cheirinho a limpeza, então é precisamente isso. O limão é excelente para limpar ar, ou seja, se nós estamos um bocadinho mais constipados, para purificar o ar, não é? É fundamental utilizar o limão no difusor, mesmo para tirar os cheiros do ar, é excelente, okay? O limão é mesmo esse cheirinho de limpeza. E por outro lado, é excelente para limpar aqui as nossas ideias na nossa cabeça. O limão, bem como outros cítricos, são os óleos da alegria, da boa disposição. Por isso é muito interessante até usar, por exemplo, quando estamos a trabalhar, em escritórios é o óleo mais utilizado na China, é o limão, precisamente para favorecer boas relações interpessoais, então o limão tem um bocadinho essa função. Ajuda-nos também a limpar um bocadinho por dentro, a desintoxicar, a libertar um bocadinho essa gordura celular que por aí esteja, e é top para favorecer o trânsito intestinal, ok? Só o limão. Por isso nós só com óleo já temos aqui uma data de coisas. Depois isto um bocadinho como é que se utiliza?
sigam as próximas dicas, mas é tudo muito, muito prático. Falamos de uma gotinha num copo de água, ou fazer a ingestão na tal cápsulazinha, ok? Existem diferentes formas. Só uma ressalva para quem só está assim a ouvir e a apanhar algumas coisas, o limão é fotossensível, ou seja, se eu vou, por exemplo, aplicar na pele, que ele, por exemplo, também é muito bom para dores de garganta, tanto posso ingerir uma gotinha no chá, não é, juntar para ter o tal chazinho com limão, como posso aplicar por fora, mas se eu vou aplicar por fora, só devo fazer essa aplicação durante a noite, ok? É um óleo também muito bom para questões respiratórias, sobretudo crianças muito pequeninas. Depois temos a lavanda. A lavanda, a alfazema, nós também rapidamente percebemos para que é que ela nos ajuda. Relaxar, dormir melhor, mas também é excelente para a pele. Às vezes uma queimadura foi precisamente assim que a aromaterapia foi trazida para a atualidade. Era precisamente um senhor de uma fábrica de perfumes que de repente se queimou e pegou no primeiro óleo que ele tinha à mão e aplicou na pele e viu de repente aquilo a sarar super rapidamente. E era qual óleo? Era precisamente o de lavanda. Okay? Então, o lavanda é excelente para a pele, ajuda aqui esta parte do colagênio, é um excelente também antihistamínico para a parte das alergias. Atenção, ele não é antihistamínico, ele ajuda nesta parte das alergias. Eu gosto sempre de dizer, isto são sempre as tais terapias complementares para reforçar também os nossos diferentes sistemas a terem uma resposta mais eficaz a lidar com as diferentes ameaças sazonais. E como estamos nesta mudança de temperatura, os óleos são uma excelente combinação. Inclusive, quando eu há bocado dizia qual é que foi a mistura que salvou as minhas noites com o meu filho com as tosses noturnas, foi precisamente isso, foi a combinação respiratória, que vou falar mais daqui a pouco, juntamente com a lavanda. Isto porquê? Porque muitas vezes as misturas respiratórias, o eucalipto, o peppermint, são óleos que às vezes nos despertam. E então, se eu vou só usar óleos para abrir aqui as vias respiratórias, nós começamos a respirar muito bem durante a noite, mas não dormimos. E então é importante nós combinarmos aqui também com esta lavanda para nos ajudar a relaxar as vias respiratórias, mas também nos relaxar a nós e ajudar a dormir melhor. Okay? Funciona também como repelente. Bem, este óleo também é super versátil, é dos óleos mais vendidos em todo o mundo, independentemente da marca, a lavanda é o óleo mais conhecido. E depois temos o peppermint, não é? Eu disse que estes três eram um bocadinho a base de tudo. As mentas, nós também lá dizemos o chazinho de hortelã-pimenta para questões digestivas, para questões respiratórias, não é o tal cheirinho a mentol, é o tal óleo que nós também podemos aqui colocar para ir inalando. E o peppermint tem muitas outras funções. Isto porque o peppermint é muito bom também para dores, ou seja, por exemplo, uma dor de cabeça com que a pessoa esteja, pode aplicar ali uma tensão que a pessoa esteja, pode aplicar ali na nuca, precisamente para esse mesmo alívio, para descongestionar na parte respiratória e depois para foco e concentração. Quando eu há bocado dizia para locais de trabalho, para momentos de trabalho de casa com os miúdos, a combinação ideal é precisamente essa, é o limão, não é? Para favorecer boa disposição, alegria, e depois aqui um óleo para favorecer o foco e a concentração. Este óleo dá-nos precisamente essa energia, vamos passar para a ação. É? Daí que a lavanda e o peppermint nós consideramos o nosso exercício de equilíbrio energético. Depois, para além destes três, temos então os óleos quando surgem problemas, não é? Nós dizemos que é para resolver as situações. E então temos aqui o tal canivete suíço dos óleos, que é melaleuca ou tea tree, acaba por ter aqui estes dois nomes, podemos assim dizer, que funcionam um bocadinho para tudo. Efetivamente é assim, é o da cabeça aos pés, desde os piolhos à micose, à afta, bem, ajuda imenso. Ainda esta semana fiz uma partilha precisamente sobre um desconforto no ouvido que a minha filha tinha e com uma bolinha de algodão como eu a consegui ajudar. Mas desconfortos ao nível vaginal, urinário, é top. Eu ouço mesmo alguns feedbacks que vocês podem aí ter também de como este óleo poderá ajudar. Ajuda também aqui a soltar um bocadinho a expectoração, é um óleo também perfeitamente seguro em crianças pequenas, por isso este óleo é mega, mega versátil. Okay? Pode ser utilizado das três formas, pode ser utilizado aromaticamente, via tópica, então aplicando diretamente na pele ou diluído, conforme a situação, ou pode ser então também inalado, colocado no difusor, juntamente com outras misturas. Contudo, nem sempre o melaleuca, o nosso tea tree, resolve tudo, não é? Eu costumo dizer que isto é como a nossa medicação alopática, não é? Quando às vezes não vai com medicamento, nós temos de reforçar com uma dose maior. E então veio o orégano, ok? O orégano é o tea tree vezes 2, ou seja, é mais potente para questões um bocadinho mais complicadas, que envolvam febre, que
sejam situações mais crónicas, que queremos que passem mais depressa, ok? Só que o orégano tem outra questão, é que ele mesmo em termos de pele, ele é efetivamente muito mais forte. Então quer para questões de ingestão, que eu tenho de fazer ingestão através de cápsula, não é? Quando quero assim uma bomba grande para alguma condição física que eu esteja a enfrentar, que eu tenho de fazer ingestão através de cápsula, seja para aplicar na pele, este óleo tem de ser sempre diluído, tem de ter aqui um cuidado acrescido, porque este mata mesmo o bicho, este trata da coisa, este é mesmo forte. E depois, por último, temos o frankincense, que é o rei dos óleos. Okay? O frankincense, nós conhecemos do Menino Jesus, não é? Das prendas dos reis magos, e de facto ele é mais uma dádiva, mas sem dúvida ele é mais um presente que a natureza nos dá precisamente para uma série de situações. O incenso, e em particular este incenso que nós estamos aqui a falar, que é retirado, é uma combinação de várias resinas, é de facto um incenso, um frankincenso muito bom, de grande qualidade, tem uma ação potentíssima ao nível das nossas células, ao nível, sobretudo, da regeneração celular. Ou seja, o nosso corpo está constantemente a produzir novas células, não é? Umas vêm boazinhas, outras nem tanto, ok? E então é importante nós transmitirmos exatamente essa mensagem às células de como é que elas devem ser multiplicadas e que devem ser multiplicadas precisamente com saúde. E o frankincense tem exatamente essa capacidade. Quase deveria ser obrigatório todas as pessoas diariamente ingerirem uma gotinha de frankincense de manhã ao sair de casa, precisamente para promover a sua saúde celular. Ao nível endócrino é também excelente e, sobretudo, quando nós falamos de problemas de saúde que já são crónicos, okay? Porque uma coisa é eu ter uma diarreia pontual, outra coisa é eu ter problemas digestivos crónicos. Sempre que eu tenho questões fisiológicas crónicas, mesmo respiratórias, mesmo quando eu ainda há pouco, já não sei onde é que eu pus o meu rolão dos mitos, porque entretanto vou aqui espalhando as coisas, mas mesmo, está aqui. Quando eu há bocado mostrava o meu rolão, okay, um dos óleos que constituía era precisamente o frankincense. Porquê? Porque as questões respiratórias cá em casa eram crónicas, não era uma situação pontual. E então é a minha necessidade de potenciar a atuação dos outros óleos, ir ao DNA, ou seja, ir à base daquela mesma doença para evitar que aquela doença se continue a manifestar. Okay? E então aí acabamos por utilizar o frankincense. O frankincense é também muito interessante para depressões profundas. Okay? A lavanda também acaba por ser muito interessante, o limão também, mas muitas vezes temos precisamente de ir a questões aqui mais ao nível neurológico, e o frankincense é muito interessante também nesse sentido, mesmo para dormir melhor, para relaxar. É um óleo muito, muito curioso. Para quem está a chegar agora, espero que gostem. Eu estou assim a dar algumas dicas, estou via Zoom com a apresentação de PowerPoint, mas vocês podem também ir acompanhando por aí. Estes 3 óleos também podem ser utilizados então das 3 formas, não é? Aromático, tópico e internamente. O tal orégano, a tal questão que eu estava a dizer, a ingestão ser sempre feita com as cápsulas vegetais. Não tenho cápsulas vegetais, como é que eu preparo um bocadinho as minhas misturas que levam esse mesmo orégano? Estou com uma dor de garganta muito, muito forte, ok? Posso fazer um spray com água e umas gotinhas só de orégano, posso preparar um mel e colocar uma gotinha. E o orégano, mesmo no mel, eu acho um bocadinho forte, ok? Mas, como eu estava a dizer, não tendo as cápsulas vegetais, o que é que eu posso fazer? Eu posso preparar uma bolinha de miolo de pão, colocar uma gota de orégano, por exemplo, e ingerir aquele mesmo miolo de pão com a tal gotinha de orégano. De alguma forma já vou proteger aqui um bocadinho as mucosas do efeito que aquele orégano poderia ter, ok? Isto para verem assim de forma prática como é que isto pode ser utilizado. Depois, para finalizar, então temos os quatro óleos que trabalham nos diferentes sistemas, okay? Temos a mistura respiratória, que tem aqueles óleos que nós rapidamente associamos, que ajudam à parte respiratória, o tal eucalipto que nós já usávamos, as tais mentas, o peppermint, né? O louro, o ravintsara, tem aqui uma mistura top de óleos precisamente para tudo o que sejam questões respiratórias. Contudo, este óleo não pode ser ingerido, ok? Nós também não fazíamos chá de eucalipto quando éramos pequenos, aqui é exatamente assim, é exatamente igual. Eu posso sim aplicar na pele, de forma diluída, aplicar no peito para soltar a expectoração, nas costas dos mais pequeninos, em nós também, ou colocar então no difusor, ou não tendo, uma bacia de água com água quente. Atenção que os óleos são adicionados só depois da água já estar quente e estar ali um bocadinho a inalar, ou posso então utilizar estes inaladores, ou uma bolinha de algodão, ou então pegar numa gota de ar e fazer umas massagenzinhas, precisamente para tudo o que possa estar aqui ao nível de expectoração, fazer esta mesma aplicação.
Já chega ali aos NGs, já me estão aqui a perguntar. Depois temos a mistura para a parte do sistema imunitário, okay? A nossa mistura protetora. Okay? Esta mistura é incrível também pela combinação de óleos que a constituem, quer em termos microbianos, antivirais. Bem, isto é uma questão também de verificarem, não sei o que estou a dizer, mas existem estudos precisamente do constituinte de cada óleo, de que forma é que pode atuar em cada uma das situações, okay? Mas é sem dúvida o nosso grande protetor e de reforço do sistema imunitário. Este óleo pode ser utilizado das 3 formas, o OnGuard, okay? Pode ser ingerido mesmo para as tais dorzinhas de garganta, posso preparar um mel e colocar umas gotinhas de OnGuard, posso aplicar por fora, okay? Também para aliviar essas mesmas dores. Existe depois um spray desinfetante de mãos. É um óleo que é muito interessante ter também, por exemplo, no difusor, quando vocês têm, voltamos aos convívios, mas têm um jantar aí de casa com mais pessoas, não é? E algum está assim mais constipadito, toca a pôr OnGuard também no difusor. É excelente para espaços comerciais, para escolas, precisamente para evitar a propagação de vírus. Okay? É daqueles óleos que devia ser obrigatório em todo o lado. Okay? O OnGuard é mesmo a tal mistura protetora. Devido aos óleos que o constituem, é também muito interessante para dores de dentes. Eu posso pingar uma gotinha de OnGuard numa cotonete e aplicar naquela mesma zona, ou por exemplo bochechar um copo de água, okay? Pôr uma gotinha num copo de água de OnGuard, bochechar e deitar fora. Okay? Chegamos então à mistura digestiva, ao Zengest, que já me estavam aqui a perguntar como é que ele utiliza. Questões digestivas aí por casa, diarreias, prisão de ventre, não é? Isto porquê? Porque nós estamos a falar de uma farmácia natural e vocês vão ao vosso armário de medicamentos e veem o que é que tem para lá, não é? E então eu vou falando que óleos é que aqui de alguma forma podem ajudar a fazer algumas substituições, pelo menos uma primeira linha de atuação para evitar a utilização daqueles mesmos óleos. Então, como eu estava a dizer, esta mistura digestiva, que tem aqui também a combinação de vários óleos, vai ajudar quer a questões de diarreia, para travar, quer para situações de obstipação. E aqui a pergunta que estavam a fazer é como é que funciona para uma coisa para outra. Eu para a obstipação, e estava-me aqui a Paula precisamente a questionar, eu gosto muito da questão do limão, ou seja, que eu falei ainda há pouco, ou seja, da gotinha de limão diariamente de manhã, já vai favorecer o trânsito intestinal. E depois complementar com uma massagem no sentido dos ponteiros do relógio, para favorecer o trânsito intestinal, precisamente com os Zengest. Se for diarreia, eu vou fazer uma massagem no sentido contrário aos ponteiros do relógio. Se for uma diarreia crónica, okay, problemas que nós temos, síndromes e assim, vamos juntar também o frankincense e fazer essa mesma massagem na parte digestiva. O Pedro está aqui, a Clara está aqui também a dizer que o OnGuard ajudou com uma dor num dente partido. Sim, tudo o que seja aqui a saúde das gengivas, como tem o cravinho, é top mesmo. Obrigada. Pedro diz que também está aqui a convidar. Obrigada também, por isso puderem partilhar, agradeço. Okay? Então a mistura digestiva, nós também dizemos que é o óleo ou a mistura das festas, porque, por exemplo, quer antes, eu geralmente o que faço é antes de comer, quando vou para um casamento, quando vou assim para uma jantarada, passagem de anos, antes de ir eu já coloco uma gotinha de Zengest na boca e bebo um copo de água a seguir. Okay? Precisamente para favorecer a forma como vou fazer depois a digestão daquela refeição. Eu geralmente já tomo antes. Não tomando antes, vai-se tomar a seguir, seja quando chegamos a casa e estamos infartados e penso como é que eu agora vou conseguir adormecer, okay? E então ponho uma gotinha e bebo um copo de água, em situações de azia também é top, ou às vezes no dia a seguir, okay? Quando é ressaca, também uma gotinha de Zengest é top, okay? Para gases, para tudo o que sejam questões digestivas, o Zengest vai funcionar muito bem. Por último, temos o Deep-Blue. O Deep-Blue é a mistura óssea muscular. Okay? Para quem está a chegar agora no Instagram, isto está a ter um PowerPoint via Zoom, mas espero que estejam também a gostar, pois se quiserem vão também comentando para saber se estão aí desse lado e se estão a gostar ou não. A mistura Deep-Blue, como eu estava a dizer, é a mistura de tudo o que nos dá aqui de ossinhos e de músculos. Okay? E então nós aqui, este óleo é muito importante também ser diluído. Podemos adicionar aqui um bocadinho umas gotinhas à nossa solução de massagem, um creme o mais neutro possível, ou então o tal azeite, óleo de coco fracionado e fazer a tal massagem. Tudo o que seja parte articular, óssea, o Deep-Blue vai aqui ajudar, sem dúvida, a reduzir a inflamação. Torcicolos, por exemplo, em vez de termos pomadas, nós fazemos aqui de uma forma muito rápida as nossas diluições e vamos aplicar nessa mesma zona. Este óleo em particular é o único que só pode mesmo ser utilizado topicamente, nem inalado, nem de todo ingerido, inclusive ele tem ali uma tampazinha especial para nos lembrar exatamente disso. Okay? Este óleo, até pelos seus fins, se é para questões
musculares e ósseas, faz sentido, é para a aplicação tópica. Okay? Olá, quem está aí no Instagram, aproveitem também para partilhar. Estou aqui a fazer um pequeno resumo, estou via Zoom com a apresentação de PowerPoint, mas espero que também aproveitem desse lado com algumas dicas de como podemos usar os óleos para promover um bocadinho, para ter uma farmácia um bocadinho mais natural aí por casa. Deixo-vos também então aqui algumas sugestões, de que forma é que os óleos podem ser usados no difusor para diferentes fins. Já aqui fui falando um bocadinho, em que, por exemplo, para o tal foco e concentração para as alturas dos trabalhos de casa, combinar, por exemplo, o limão com o peppermint no difusor é top, não é? Para trazer boa disposição, mas também trazer foco e energia para a ação. Porque às vezes as pessoas dizem, ai, o meu filho é tão elétrico, não é? Eu trabalho com crianças, é tão elétrico, eu precisava que ele acalmasse quando fosse fazer os trabalhos de casa. Eu não vou pôr lavanda no difusor, porque ele vai-me adormecer. Se ele já tem pouca vontade de trabalhar, se eu vou pôr um lavanda no difusor, ele não vai fazer nada. Então eu tenho que pôr um peppermint ali, qualquer coisa que o acorde precisamente para o focar, para o concentrar e dar-lhe energia para querer agir. Depois ponho aqui um cítrico, para evitar comportamentos de oposição, ok? Também é muito interessante, mesmo para as horas de refeição, e assim os cítricos são muito bons. Um que eu nem estou aqui a falar, mas também é muito curioso, o Wild Orange é excelente para abrir o apetite. Okay? Isto para verem que depois todos os óleos podem ajudar com diferentes fins. Para dormir melhor, também a sugestão que aqui deixo pode ser, por exemplo, utilizar o lavanda, mas muitas vezes as pessoas dormem mal por questões respiratórias, não é? Quando eu tenho alguém que dorme de boca aberta, que ressona, não é? Os maridos, nós não, né? Que ressonam, faz sentido combinar aqui o lavanda precisamente com a tal mistura respiratória que eu vos falei há bocado, com o brido, com o air, fazer essa combinação. Né? Para reforço do sistema imunitário, para mandar esses bicharocos todos lá embora, no difusor o que é que eu vou utilizar? Ou limão, ou sobretudo o On Guard, a tal mistura protetora. Para a parte das alergias, não é? Que estão agora em força também com estas alterações de temperatura novamente a surgir. Vou fazer a combinação daqueles três que vos apresentei no início, não é? O tal cítrico, não é? O limão, a lavanda e o peppermint. Eu combino os três. Vejam para esta questão destas diferenças, destas ameaças sazonais, destas mudanças de temperatura, esta combinação pode ser utilizada das três formas, não é? O limão, a lavanda e o peppermint. Eu posso aplicar no difusor, eu posso preparar um roll-on precisamente para evitar os efeitos dessas mesmas alergias em mim, ok? Ou posso também fazer uma cápsulazinha e ingerir estes mesmos três óleos precisamente para reforço da minha resposta antihistamínica, para evitar precisamente esse tipo de resposta. Okay? Depois, para a boa disposição, tenho também aqui uma sugestão, seja o lavanda, que também vai ajudar, mas para evitarmos medos, ansiedades, também aqui o limão e o frankincense são uma excelente opção. Hoje trouxe também aqui outras dicas, quem está no Zoom vai estar a ver melhor, mas como de alguma forma também aqui as combinações de diferentes óleos, destes 10 que eu vos falei, dão aqui para diferentes partes do nosso organismo, seja para a parte emocional, como eu ainda agora falei do limão e do frankincense, também para a parte da ansiedade eu também posso combinar, por exemplo, lavanda com frankincense. Para a parte da nossa saúde cardiovascular, por exemplo, é muito interessante o lavanda, o limão ingerindo, mas, por exemplo, o lavanda é hipotónico, ou seja, ajuda a baixar o nosso ritmo cardíaco. E então, se eu estou, por exemplo, em ansiedade, só, por exemplo, inalar um bocadinho de lavanda já me vai de alguma forma acalmar essa sensação de ansiedade com que eu estou, okay? Porque vai reduzir o ritmo cardíaco. Para questões digestivas, então falei-vos também daqui de algumas questões. O Zen-Gest em massagem, o limão para favorecer trânsito intestinal, o peppermint num chazinho, sobretudo aqui para adultos, para crianças não tanto, okay? Para crianças vamos utilizar mais o Zen-Gest. Para a pele, para o cabelo, temos a lavanda, excelente para a pele, para o cabelo, para os piolhos, para a casca, posso usar o titri, o melaleuca, okay? O próprio frankincense também muito interessante. Para o reforço do sistema imunitário há aqui uma combinação muito gira, que é combinarmos aqui quase o nosso kit. Nós dizemos que é a combinação fume ou flute, que agora o melaleuca chama-se titri. Eu sei que é mais difícil só virem pelo Instagram, com a apresentação é mais fácil, mas no fundo é nós prepararmos umas cápsulazinhas ou precisamente um roll-on que leve frankincense, limão, on guard, orégano e o tal tea tree, o flute com 2 Os, frankincense, lemon, on guard, orégano e tea tree. Okay? Algumas gotas, o nosso roll-on e aplicar ao longo da coluna, ok? Em crianças muito pequenas, aqui talvez evitar o orégano, senão podemos aplicar em toda a família, aqui com uma diluição baixa, porque na aromaterapia o menos é mais, ok? E então nós aplicamos em todos este mesmo roll-on.
Aqui para a parte muscular, não é, dos esqueletos, estas diferentes combinações, o próprio peppermint já ajuda muito a dores musculares, o lavanda também para a percepção da dor também tem um efeito muito interessante, mas aquele aqui é a grande bomba para essas mesmas dores e que aqui a Ana Rita também partilhou connosco no Instagram, é o Dipu, para as mazelas da lombar, da cervical, o Dipu é top, ok? É o óleo favorito do meu marido, como eu costumo dizer, para as massagens, sem dúvida. Mas para a parte respiratória, também aqui diferentes combinações, criancinhas muito pequeninas, optamos só pelo limão, ou pela mistura brida ou não é? Para pessoas um bocadinho maiores, o peppermint também poderá ajudar aqui um bocadinho a desobstruir as vias respiratórias, ok? Depois podemos preparar roll-ons então para as crianças, conforme as situações, seja para a dor de ouvidos, que eu já aqui falei, o nascimento dos dentes, reforço da imunidade. Para a febre, eu também aqui não falei tanto, mas o peppermint ajuda a baixar a temperatura corporal, utilizado a partir dos 5 anos, mas é muito interessante, não é? Perguntam vocês, estão para a farmácia natural, como é que eu vou fazer? Primeira linha de atuação, fazer um sprayzinho com água e peppermint e de alguma forma fazer umas toalhinhas, fazer um spray e aplicar nesta zona do braço, ok? Não sei se estão a ver, mas esfregar na coluna e nesta zona do braço precisamente para reduzir a temperatura corporal. Conseguem ali descer 1 grau e meio, mais ou menos. Não resulta, não funciona. Vamos à medicação alopática, vamos procurar ajuda, vamos tentar perceber de onde é que aquela febre vem, ok? Isto aqui há algumas sugestões para vocês verem como os óleos podem atuar. Isto então para completar, que é sem dúvida um mundo incrível, ok? Seja para ajudar a dormir melhor, seja para ser utilizado em receitas, e aqui podia ser uma aula só sobre isso e que entretanto está prometida, é? Juntar uma gotinha de peppermint, uma mousse de chocolate e ficamos com uma mousse after eight. Quando falta o limão ou laranja para fazer um bolo e nós pingamos umas gotinhas desses mesmos óleos, ok? A Clara está aqui a partilhar que usou peppermint com a filha dela que estava quente, ok? E visto essa mesma redução da temperatura corporal, é muito interessante. De forma segura a partir dos 5 anos, ok? Isto aqui é só umas dicas, depois o ideal é vocês perceberem um bocadinho melhor como é que as coisas funcionam. Dizer que os óleos também podem ser utilizados em animais, quer para fins terapêuticos, quer de forma segura por eles estarem ali presentes, ok? Quer para os nossos cuidados de rosto, seja para as limpezas da casa, seja para ajudar os miúdos a nível de concentração e de questões comportamentais, seja para praticar desporto. Bem, isto é o mundo, ok? Ou seja, cada óleozinho deste, cada frasquinho destes dá para mesmo muita coisa, ok? E perguntam vocês, então quanto é que isto custa? Isto para quem está no Instagram também não vai ver aqui as contas que eu vou dizer, ok? Mas quanto é que isto custa? E eu gosto de partilhar também o preço, até porque eu gosto de fazer a pergunta ao contrário, que é, quanto é que vos custa não ter os óleos? Okay? Quanto é que neste momento vos está a custar não ter os óleos? Não me custa nada, não preciso, está tudo espetacular. Raramente vou às urgências, raramente tenho questões com os meus filhos, ao contrário. Tenho noites mal dormidas, tenho um grande stress, mexo muito com a minha ansiedade, com a minha parte emocional, gasto imenso dinheiro em consultas, em medicação. Eu, por exemplo, com o meu filho com as questões respiratórias, eu tinha uma medicação mensal que eu tinha de fazer com ele para evitar as crises respiratórias. Eu, neste momento, eu não tenho esses gastos. Eu costumo dizer que as minhas despesas em termos de IRS com saúde foram pela água abaixo, não é? Porque eu deixei de praticamente ter despesas na farmácia. Muito pontualmente é que vou à farmácia. Então é importante nós refletirmos efetivamente quanto é que nos está a custar não ter os óleos essenciais connosco. Isto ligou-se outra vez, ok? Quanto é que nos está a custar? E fazer precisamente essa reflexão. Okay. Em termos de preços, estes tops que eu estava aqui a falar, estes kits que eu estava aqui a falar, isto porquê? Porque todos estes óleos se vendem a avulso. Okay? Os preços vão mais ou menos entre os 12 euros até aos 90 euros, para vocês terem ideia, um frankincense custa 90 euros, assim logo para assustar, ok? Mas qual é que é a questão? O frankincense, como eu vos dizia, é só um dos que é mais importante vocês terem aqui, pela tal questão da saúde celular, que é para potenciar a atuação dos óleos em situações crónicas, sejam questões respiratórias, digestivas, é óleo praticamente obrigatório em todas as casas. Então, se assim é, quando as pessoas dizem, ok, eu estou a precisar do frankincense, tenho esta questão de saúde e gostava de começar a utilizar, por questões do meu filho, para questões de depressão, emocionais, o que for. Só para adquirirem o frankincense, eu já vos digo que faz sentido comprar o kit. Porquê? Porque quase só o valor desse óleo é quanto vos custa o kit. Pronto, só para vocês verem a vantagem de adquirirmos neste formato. Isto porquê? Porque os óleos avulsos só se vendem em frascos de 15 ml, à exceção do Dipu, que só vem no formato de 5 ml, okay? Mas eles avulsos só se vendem em 15 ml e aqui efetivamente
em kit vocês podem adquirir das duas formas, 5 ml e 15 ml. A Ana Rita até está aqui a partilhar, quando nós falamos da diferença, os 5 ml estamos a falar de cerca de 80 gotas, enquanto que os de 15 ml estamos a falar de 250, ok? Isto dura-vos imenso tempo. Mesmo em termos, isto não há propriamente um prazo de validade, em termos de rótulo sim tem de vir, fala-se de 5 anos, mas eles até podem durar mais, convém estarem sempre devidamente acondicionados, tal como uma farmácia deverá estar acondicionada. É exatamente a mesma coisa, a minha caixinha é a minha farmácia natural. E então vamos a preços, como eu vos estava a dizer, aqui a diferença, quando nós falamos deste kit top 10, na sua versão 5 ml, nós estamos a falar de 152 euros, ok? É o valor mais esportes. Esta caixinha com os 10 óleos. Se vocês precisarem de difusor, ele pode ser aqui adicionado neste mesmo kit, mas eu costumo dizer que se vocês precisarem de difusor, é sempre preferível optarem pelo kit home, ou seja, pelo kit versão 15 ml. Isto porquê? Porque vocês pelo dobro de preço, ou seja, o 5 ml custa 152, o 15 ml custa 300, ou seja, é o dobro do preço, mas vocês levam o triplo da quantidade e levam mais o difusor. Okay? O que é que eu vos posso garantir? É que eu tenho a certeza que quem opta pelo kit mais pequeno chega ao fim, ei, a bolas podia ter comprado o maior, okay? Porque não é que se arrependam, não é? Até porque depois podem comprar os óleos conforme eles vão surgindo, mas sem dúvida que podendo, eu digo sempre, optem pelo maior, porque vocês vão usar os óleos. Isso depois é a nossa garantia em termos de apoio, de como é que vocês os podem utilizar e, sobretudo, ajudar-vos a poupar noutras áreas da vida e noutro tipo de produtos que vocês possam usarem em casa. Okay? E então temos estas duas versões, 5 ml e 15 ml. Só aqui tirar o som, peço desculpa. Aqui os olhos dela são bastante isto e cada... Ok, obrigada. Okay. Pronto. É mais difícil para mim estar só no Instagram, mas se puderem depois peçam também informações, eu posso partilhar esta informação depois por mensagem, mas então, kit 5 ml 152 euros, 15 ml 300 euros. A Cresce Sports, os sports são 8,61 euros, mas qual é que é a parte boa disto? É que depois os sports vão ser devolvidos em pontos. Perguntam vocês, pontos? O que é isto? Okay? Eu vou só aqui já avançar para dizer o quê? A partir do momento que vocês se inscrevem como membros do Terra, okay, este kit inclui a possibilidade de vocês se tornarem membros. Vocês, não quero me inscrever em nada, não quero saber de nada, calma, ok? Ser membro do Terra só tem vantagens, só tem parte boa. A partir daqui vocês podem sempre começar a comprar com 25% de desconto, não têm obrigação nenhuma de compra, ok? E podem efetivamente conseguir isto, ou seja, acumular pontos. Pontos esses depois vocês podem trocar por produtos grátis, e por isso é que eu vos estava a dizer, os portos são logo um primeiro exemplo, em que esses mesmos portos vos vão ser devolvidos e depois podem no mês a seguir, juntamente com as outras encomendas e que vão acumulando pontos, trocar por mais coisinhas boas. Essa é a parte boa de ser membro. Dizer-vos o quê? Dizer-vos que este mês estão algumas ofertas em vigor, que eu na minha página de Instagram tenho partilhado imenso, quem vos convidou também com certeza que já terá partilhado, que este mês está top para vocês se inscreverem. Okay? Porquê? Porque nem todos os meses há ofertas, sobretudo com o kit pequeno. Com o grande é normal haverem ofertas, nunca é tão grande como este mês, okay? Mas com o pequeno é mais difícil haver ofertas. E este mês mesmo com o kit pequeno, vocês vão receber extra, ok? Um roll-on Diplo, ou seja, este formatozinho de roll-on, não sei se tenho aqui o de Diplo, não, só tenho por exemplo o de lavanda para vocês verem, ok? Mas é um roll-onzinho da doTERRA, assim escurinho, que vocês podem usar, mas neste caso o Diplo, que é precisamente diluído, pronto a aplicar. Okay? E então vem totalmente de oferta, totalmente gratuito com o vosso kit mais pequeno. Se por acaso juntarem mais algum produto com o kit, vocês podem ter aqui mais ofertas, podem abrir o roll-on e o stick Diplo, que também anda por aí, mas acho que entretanto já alguém o roubou daqui, porque eu vou dando várias aulas, mas de vez em quando as coisas vão desaparecendo daqui de cima. Mas mais interessante que isso é que com o kit grande, okay, com o kit de 15 mil litros, traz difusor, traz isso tudo, okay, vocês recebem cerca de 200 euros em produtos. Isto porque vocês levam o roll-on, vocês levam um Copaíba, que foi um óleo que ali apareceu também como sendo excelente para as dores de dentes, é um anti-inflamatório, na minha opinião, por excelência, okay? E para além disso recebem ainda o stick
stick Dipu, recebem a pomada Dipu, porque para quem tem dores crónicas, a pomada vai ser obrigatória aí em casa, e recebem mais um óleo Dipu. Okay? Então, se vocês têm este tipo de condições, ou alguém aí em casa de questões de dores, questões crónicas, musculares, ósseas, estas ofertas, só aqui vocês iam gastar daqui a algum tempo, se quiserem reforçar o estoque aí das dores lá, para apoiar as dores aí de casa, iriam gastar algum dinheiro. E vocês aqui têm de forma gratuita, que vem juntamente com o vosso kit, tem estas mesmas ofertas. Então, isto para compararem, okay, em termos de preços finais, o kit família versão 5 ml, que traz os 10 óleos 5 ml, traz um livrinho a explicar como é que apresentar esses mesmos óleos, ok? E inclui então a possibilidade depois de receberem este nosso acompanhamento todo individualizado para a vossa família, um bocadinho à vossa medida, perceber como usar os óleos para as vossas condições de saúde, para as vossas questões particulares, ok? E então, o kit mais pequeno custa aos 160, com portes 160, 61, e o kit grande custa com os portes 308,61, ok? Que traz os frascos de 15 ml, traz o Dipu que só se vende no pequenino e traz o difusor. E só que depois temos estas ofertas. Só aqui nestes 308 euros vocês têm 268, como a Ana Rita gosta sempre de dizer, e aqui no Instagram também me está a ajudar, porque eu digo sempre assim redondo, mas 268 euros preço de tabela, por isso quem quiser até pode revender, porque depois tem também essa possibilidade, ao tornarem-se membros do Terra, podem também tornar isto num rendimento extra, okay? Ser um investimento vosso, conhecerem para já os produtos e depois, quem sabe, também se tornarem revendedores desses mesmos óleos essenciais, okay? Então só aqui vocês já ficavam com uma caixinha de produtos para poder vender e já tinham praticamente o vosso kit pago, ok? Por isso isto é sempre também vermos como um investimento. Não só investimento ao nível financeiro, mas é investimento ao nível da vossa saúde e bem-estar, ok? Eu sem dúvida que aquilo que eu mais sinto na utilização dos óleos essenciais, e eu utilizo muito esta palavra, mas eu vou sempre repeti-la, é sem dúvida a minha missão, eu digo que é ajudar outras famílias a encontrar a tranquilidade que eu encontrei ao começar a usar os óleos essenciais, ok? Descobrir essa mesma tranquilidade, saber que tem a tal caixinha à qual vocês podem recorrer quando surgem as situações, quando surgem as maleitas, quando surgem os chamados noturnos, vocês sabem que tem ali uma primeira linha de atuação, ok? É essa tranquilidade que eu de alguma forma quero que vocês experimentem, que descubram, ok? Por isso ficaram um bocadinho curiosos com este tema. Por favor, falem com a pessoa que vos convidou, peçam mais informações, experimentem, nem que seja um óleo. Okay? Dizer-vos que estas ofertas em vigor são só até ao fim do mês, por isso despachem-se, okay? Corram, já faltam poucos dias, não é? Falta pouco mais de uma semana para termos estas ofertas e eu posso vos garantir isto de certeza, que em termos de valor monetário este mês é muito bom em termos de ofertas, sobretudo para o kit grande. E o kit pequeno também dificilmente tem ofertas e este mês está com esse mesmo roll-on Dipu. Okay? Por isso, se tiverem curiosidade, despachem-se, está bem? Agradecer muito a vossa presença, seja via Instagram, seja via Zoom, ok? Por isso, agradecer muito. Só aqui parar a gravação aqui no Instagram.